ótimo. Vamos, então, vou dar início a essa palestra, e é com grande satisfação que eu faço isso, né? Dou boa tarde a todos e todas e todes. Então, nós fazemos agora a abertura dessa quarta palestra do ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa, Estudo e Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional, é o GPE, ADC e LSF. Nosso grupo foi criado em 2009 por mim e pela professora Maria Cecília de Lima, aqui no âmbito do Instituto de Letras e Linguística da UFO. Eu quero agradecer muito a participação da palestrante convidada, a Bruna Aparecida Duarte. Conheci a Bruna há pouco tempo e só virtualmente, né, Bruna? E, de uma forma muito gentil, ela aceitou meu convite para estar aqui conosco, para falar um pouquinho sobre o software Iramutec para pesquisas qualitativas. Eu quero também agradecer muito o professor Márcio, que é coordenador do curso de Letras com domínio de Libras, e a professora Ana Paula, do CEPAI, por terem se empenhado, né, para contactar a intérprete e o intérprete que aqui estão conosco. Natália e Kleber, muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo esse trabalho que é tão necessário e tão relevante. Eu também agradeço todas as minhas orientandas, todos os membros do nosso grupo, por também terem investido aí para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu sou muito grata a todos vocês, a doutoranda Cíntia, que vai ser a mediadora nessa palestra. Também agradeço as pessoas que se inscreveram, que estão aqui nos prestigiando. Eu tenho certeza de que, como nas outras palestras, nós teremos aqui uma oportunidade única de troca, de aprendizado, de crescimento. Eu vou aproveitar essa oportunidade para informar que, como parte das atividades do nosso grupo neste ano, nós teremos no próximo semestre, a oferta de 2 minicursos, né? O primeiro vai ser ministrado pelas mestrandas Bianca Guedes e Isabela Peixoto e pela doutoranda Laiane Soares, nos dias 12 e 26 de agosto, e o segundo vai ser ministrado pela doutoranda Camila Gonzaga, nos dias 9 e 23 de setembro. Também, no dia 7 de outubro, nós teremos uma palestra que vai ser proferida pela professora Neila Pardo, da Universidade Nacional da Colômbia. E, para fechar as atividades do ano, nós vamos realizar o terceiro colóquio do nosso grupo, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2021, no qual nós teremos conferência, mesas redondas e comunicações orais. Fiquem atentas e atentos à programação das nossas atividades. E, para realmente encerrar minha fala, eu manifesto, como sempre faço, a minha solidariedade às pessoas que, como eu, perderam os familiares e amigos por causa da Covid. Já são quase 495 mil mortes, né, no nosso país, 495 é muito, né? Na última palestra, há 27 dias, nós estávamos com quase 442 mil, e na penúltima com menos de 415 mil. Então, isso significa mais de 50 mil mortes em 30 dias. Então, a situação realmente é muito assustadora e muito trágica, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que nós tenhamos forças, fé, serenidade para a gente enfrentar tudo, para a gente lutar em prol da vida, da saúde, da educação, do respeito e da justiça. Boa tarde e boa palestra. Muito obrigada, professora Cida, pela apresentação. E boa tarde a todos os presentes, né? Então, sejam bem-vindos a mais um encontro do ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa e Estudo em Análise do Discurso Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional. Lembramos que os certificados eles serão enviados por e-mail após o evento e que a plataforma ela gera automaticamente a lista de presença. Então, não precisam se preocupar, não precisa assinar nenhuma lista de presença, que só a entrada de vocês aqui na nossa sala já garante o certificado de vocês. A nossa palestrante de hoje, Bruna Aparecida Rodrigues Duarte, é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2019.
Atualmente, ela é residente bolsista do Programa de Atenção em Saúde Coletiva na UF. Iniciou no ano de 2020. Nós sabemos que a pesquisa qualitativa, ela permite a melhor compreensão de um fenômeno dentro de um contexto que ocorre em uma perspectiva integrada, e ao longo dos anos tem conquistado maior espaço no meio científico. Assim, alguns softwares têm surgido com o intuito de auxiliar em algumas etapas já preconizadas, como o Iramutec, que auxilia na organização do corpus por meio da lematização. Nesse sentido, nós vamos discutir aqui nessa palestra de hoje as diversas possibilidades de análise e apresentação que esse software possibilita às nossas pesquisas. A palestra de hoje é intitulada Uso do software Iramutec em pesquisas qualitativas, e teremos a tradução em Libras pelos intérpretes Kleber Silva e Natália Rocha. Lembro que as perguntas ou dúvidas, elas deverão ser enviadas por mensagem via chat, e no final a palestrante responderá a todos. Agradeço a Bruna por ter aceito o nosso convite e também a todos os presentes que neste fim de tarde e início de quinta-feira à noite está aqui conosco. Bruna, a palavra é sua. Então, boa tarde. Estou bem contente de estar aqui com vocês. Deixa eu só confirmar se está aparecendo a apresentação. Alguém pode me falar? Para a gente já está aparecendo e também já está em tela cheia. Certo, muito obrigada, Cíntia. Então, eu sou a Bruna e vim falar com vocês um pouquinho hoje sobre o uso do Iramutec. Como a Cíntia já disse, né, eu sou enfermeira, iniciei todo esse meu caminho aí com o Iramutec na graduação, por meio do Laboratório de Estudo Avançado em Gênero e Violência, que é um laboratório que foi construído pela professora Carla Denari, e além das linhas de pesquisas, que é Gênero e Violência, nós focamos bastante nessas pesquisas de caráter qualitativo e nos softwares que têm sido criados aí para apoio, né, nessas análises. Eu tive também uma dificuldade, né, na inserção desse software. Tudo que é novidade, né, gera uma certa tensão, receio, mas estamos aí. Para iniciar, para a gente entender um pouco, a intenção aqui não é explicar a utilizar o software, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho como que ele funciona, o que é possível fazer no Iramutec. O Iramutec, ele foi criado primeiro na língua francesa, em 2011 e 2013, que ele foi traduzido para a língua portuguesa, e eu não sei se alguém aqui já utilizou o Alceste, mas ele é considerado primo do Alceste, né? Dizem que o Alceste é o primo rico do Iramutec. Então, ele é um software gratuito que faz muitas análises que o Alceste faz e vem com um pouquinho de requinte, assim, né? Algumas coisas que ainda não tinha no Alceste. Ele oferece um conjunto de tratamentos e ferramentas, né? Que é de análise estatística. Como que é feita essa análise, né? É de acordo com o posicionamento e a estruturação e relação dessas palavras. E ela sempre é apresentada em forma de imagens, o que facilita muito, né, essa análise, essa visualização, né? Inferir esses dados, compreender esses dados. A gente sabe que tem algum preconceito com a pesquisa qualitativa, dizendo que é algo muito subjetivo e tudo mais, e aí o software ele vem para dar uma auxiliada aí, tipo, calma, né? Não é bem assim. No Iramutec, ele pode ser feito duas análises, tanto a análise de texto, que é a mais utilizada, que é do corpus textual, que eu vou falar hoje, e tabela de dados. Por exemplo, se os meus dados produzidos são inseridos em tabela Excel, ou se eu quero fazer uma análise, por exemplo, de violência, o que é dito violência na rede social, no Facebook, por exemplo. O Iramutec consegue fazer essas análises. Não é algo que nós fazemos muito,
mas só mostrando aqui que é possível também fazer esse tipo de análise no software. Então, como que funciona, né? Ele utiliza, toda a sua análise é de acordo com a lematização. Então, a junção de palavras, a frequência de palavras, ela é feita pela sua raiz. Então, ela ignora, o software ignora a questão de tempo verbal e gênero. Então, se tem lá, eu corri, correu, correram, vai ser tudo correr. Então, ele vai juntar, e isso faz com que ele tenha uma frequência, que é exatamente isso que gera todos os dados. O que esse software ele precisa, né, para analisar os dados? Primeiro, ele precisa de um ser pensante, que é o pesquisador. Ele não faz a análise. Então, às vezes a pessoa fala, então o software vai fazer minha análise. Não, não é igual a pesquisa quantitativa, né? O software vem para um auxílio. Entre o software e a sua produção de dados, as entrevistas, tem você, que é um pesquisador, que vai entender e inferir o que está apresentado naquelas imagens e entender, às vezes, que não está condizendo com a sua análise. Então, você vai refazer esse corpus. Então, é muito importante pontuar isso, né? A importância dessa visão do pesquisador. Além disso, o software ele precisa de um corpus textual. O que é esse corpus textual? Ele é a sua produção de dados. Então, se você fez lá uma entrevista, um grupo focal, com 10 pessoas, por exemplo, vamos partir da entrevista. Entrevistei 10 pessoas. Todo esse meu conteúdo, das 10 pessoas, vão formar o meu corpus textual. Cada texto que eu coloquei aqui embaixo, ele é representado por cada entrevista. Então, se eu entrevistei a pessoa A, B e C, e aí, contudo, as 10, eu tenho 10 textos. O que é importante entender isso? O software, ele vai comparar os textos. Os textos, eles vão ser separados por linhas de comando. Então, por exemplo, se eu entrevistei 10 pessoas, vão ser 10 textos que vão ser comparados em si, de acordo com quais palavras apareceram, qual que é a frequência, qual que é a estrutura. E também a gente consegue fazer separado por temas, que é algo que eu acho bem legal. Por exemplo, eu fiz um grupo focal e eu estou com muitos dados e nesse momento eu quero fazer uma análise de acordo com autoamor e autoconhecimento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corpus textual pegando os dois temas. Então na linha de comando 1, eu vou colocar tudo que todos os entrevistados falaram sobre autoamor. E na linha de comando 2, tudo que todos os entrevistados falaram sobre autoconhecimento. E aí o software ele vai comparar entre si. Então, o que tem de parecido entre os dois temas? O que as pessoas acham que isso aproxima, separa? E aí, assim, é feita essa análise. Eu coloquei aqui o segmento de texto, número de ocorrência, só para vocês terem uma noção do que ele é formado. Cada segmento de texto é 3 frases consecutivas e o número de ocorrência é a quantidade de formas. Então, ele faz exatamente essa análise estatística. Isso aqui foi mais para deixar um pouquinho mais claro, né? Mas, assim, não é algo que eu espero que todos saibam, assim, porque é algo meio chatinho, mas é interessante ter uma noção. Então, o que o Iramutec ele vai processar? Primeira coisa, as estatísticas textuais, que foi o que eu falei agora. Então, ele vai aparecer aqui. Quais foram os números de texto? Quais foram os segmentos? Ocorrências? Este aqui é a primeira página que você vai ter depois de colocar o seu corpus textual, que é o seu primeiro relatório, né? Então, o meu corpus textual, o que ele tem? Vai ter essas estatísticas. Depois disso, existem algumas possibilidades, algumas potencialidades do Iramutec. Primeiro, ele pode fazer essa análise fatorial, que ele vai relacionar a posição das classes dos vocábulos.
Então, ele vai mostrar o que está mais centrado e o que está mais separado. Percebem que tem 4 cores ali, né? Então, tem o verde, o roxo, o vermelho e o azul. Cada separação é uma classe. Então, o que ele está me dizendo? Esse corpus textual, ele tem 4 classes. E como que eles se relacionam? Então, eu consigo perceber que no centro tem muito mais o verde e o roxo do que o azul e o vermelho. Estou falando dessa forma para entender melhor, né? A questão de cor. Então, a proximidade está maior. Então, no centro, o que correlaciona são essas 2 classes, né? Que é a verde e a roxo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a azul e a vermelha, elas se interrelacionam. E aí, esse é o momento que o pesquisador entra. Ele vai olhar isso aqui e vai pensar, poxa, por que está essa relação? Qual que é o nome dessa classe? O que essa classe está me dizendo? Essa classe está muito próximo com o que eu fiz a minha análise, de acordo com a minha técnica que eu coloquei no início da pesquisa, seja Bardame, Naio, está próximo, está condizendo, né? E ele também apresenta essa força dessa palavra. Então, aqui tem algumas palavras que estão maiores, e significa que a força dela é maior, a frequência dela é maior e a sua relação com as outras é maior. Então, nesse momento, eu consigo perceber que, poxa vida, então o acompanhar aqui do verde é o que vai deixar a minha classe com mais assim, mais robusto. Então, por que esse acompanhar está grande? Né? E aí é de acordo com isso que vai se fazendo essa análise. Uma outra possibilidade, e a mais utilizada, é o carro-chefe do Iramutec, normalmente, é a CHD, que é essa classificação hierárquica descendente. Aqui eu coloquei algumas possibilidades, porque o Iramutec, ele permite você mexer um pouquinho, se você quer um gráfico de nuvem de palavras, se você quer um gráfico de pizza, se você quer algumas classes que vai ter um pouco mais para frente. O que essa classificação faz? Ela faz basicamente a categorização da sua produção de dados. Então, eu peguei lá, por exemplo, a Bardam, e de acordo com a Bardam, eu fui fazendo toda a minha análise, fiz lá a leitura flutuante, exaustiva, e percebi que eu divido a minha produção de dados em 4 classes, digamos assim. Eu peguei essas 4 classes, li, e agora eu vou lá no meu Iramutec. E eu vou lançar essa produção de dados, esses meus dados. E vou entender em quantas classes que isso foi distinto, qual que é a classificação que teve. Nesse caso aqui é só uma imagem mesmo para vocês perceberem a sua visualização. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais à frente. Então, ele separa as suas categorias e aí, de acordo com o que você tem noção do seu estudo, você vai separando, nomeando. Toda essa questão de nomear, entender, aproximar é feito pelo próprio pesquisador. Uma outra possibilidade é a criação da análise de similitude ou árvore de similitude. O que ela faz? Ela também relaciona as palavras e a frequência, o que tem a ver, né? O que o não tem lá a ver com o muito? Por que tem essa árvore? E aí, cada linha, ela diz uma coisa. Então, se é uma linha muito fina, ela está dizendo que é uma relação frágil. Se está com uma linha com maior calibre, ela está dizendo que é uma relação mais forte, que é algo que tem que ter uma maior atenção. E ela também ela pode ser apresentada com esse aspecto de árvore, por isso que ela é também chamada de árvore de similitude. E também dessa forma, que é de acordo com as categorias. Então, tudo que tem a ver com as categorias vão ter as cores, que vão ser as mesmas utilizadas pelo CHD. Então, eu consigo fazer análise de similitude por palavras soltas, consigo fazer de acordo com círculos, quanto maior o círculo, maior sua relação, menor o círculo, menor sua relação, como também por meio das próprias categorias, né? Que é de acordo com essa categorização das classes. Também é possível ser criada a nuvem de palavras, que ela é basicamente uma imagem, né?
que tem a frequência dessa palavra, quanto maior ela foi mais frequente, ela tem sua maior força, que é muito próximo com a análise de similitude em relação à força da palavra. Só que a imagem ela é diferente. Então, a sua interpretação ela pode ser até muito próxima, né, com a análise de similitude, porque são os mesmos dados, mas a forma com que você apresenta também modifica. Normalmente, no mesmo estudo, nós não utilizamos todas essas possibilidades, né? Então, quando a gente vai analisar o corpus textual, nós geramos todos, e aí vamos analisando um por um, entendendo como que nós queremos apresentar os nossos dados. Então, hoje eu quero apresentar o meu dado focado em um todo do meu estudo, então eu acho que a CHD é melhor. Mas aí depois eu penso, nossa, mas teve essa questão aqui, esse recorte da minha produção de dados, que eu acho que ficaria legal o cargo de similitude. Aí você corta e faz isso. Então, essas são todas as potencialidades, mas normalmente elas não são todas utilizadas no estudo, no máximo 2. Depois disso, acaba que fica um pouco redundante, não é algo que fica fácil de publicação. E aí a gente vai ver um pouquinho, na prática, como que isso pode ser feito. Eu trouxe alguns estudos e o que nós utilizamos. Qual a potencialidade do Examutec que nós utilizamos. Então, tem esse aqui, que é a violência obstétrica, a perspectiva das puérperas atendidas em Hospital Universitário no interior de Minas Gerais. Então, o intuito foi entender o que elas pensaram desse atendimento, né? Nós utilizamos Bardan, e aí o que nós percebemos? Que a CHD ela ficou interessante, só que nós não achamos que seria o carro-chefe nessa relação. Então, nós utilizamos a nuvem de palavras e fizemos toda a categorização, as classes baseadas apenas na técnica e não no software. E o segundo momento, então, a gente apresentou isso como uma afirmação de que, apesar de ser doloroso, apesar de sentir as contrações, apesar de algumas vezes ser rápido ou não, e todo o procedimento foi considerado bom, né? Isso nós fizemos alguns outros estudos comparando com outros grupos, e aí nós acabamos fazendo um que ainda não foi publicado, que foi comparando alguns grupos focais, todos só em nuvem de palavras, que isso também é possível, normalmente fica bem bacana, porque você faz alguns separados e compara uma nuvem de palavra com a outra. Isso também é feito e fica bem interessante. Um outro estudo foi a percepção dos pacientes da musicoterapia no período pré-operatório. E aí, nesse caso, nós utilizamos a CHD. E aí a gente consegue perceber aqui que o que o software ele mostrou para a gente inicialmente. Ele aparece sem essas escritas, né? Só com as porcentagens e a numeração aqui das classes, né? Então, o que nós percebemos de imediato? Que essa classificação, essa CHD, ela é dividida em 2 unidades temáticas, ou seja, ela tem 2 eixos. Só que em um eixo, que é o que a gente denominou aqui como unidade temática 2, ela só tem uma classe. O que o Uramutec está falando para a gente? Olha, esses 2 eixos, eles são distintos. E essa unidade temática 2, ela está só. E ela é o que está querendo dizer que nós nomeamos após verificar todas as frases, que é o fortalecimento. E aí ele diz assim, olha, na unidade temática 1, que nós nomeamos, ela é subdividida por várias classes. Então, é o que nós denominamos aqui, relação mediada, a música como elemento terapêutico. Essa unidade, ela se subdivide em 4 classes. Então, ele está dizendo aqui, olha, apesar de ter 2 separadas, na primeira unidade é a minha maior força. O que tem aqui? Essas 4 classes, elas se complementam em um eixo.
é isso que ele apresenta, né? E aí nós nomeamos aqui, então, a música como reconexão com o lar, sua influência positiva na alteração emocional, a ressignificação no cuidado hospitalar e a alegria no ambiente hospitalar. E tudo isso está dentro de uma única unidade temática. Então, essa análise, essa possibilidade de entender é de acordo com o que a gente vivenciou lá no campo, no momento de produzir os dados, no momento de ler tudo e no momento de comparar com o que foi analisado ali pelo Iramutec. E agora, minha monografia da graduação foi o Malabares como instrumento de sensibilização de profissionais de enfermagem de setores fechados sobre o trabalho em equipe. Nesse estudo, eu utilizei 2 softwares, porque a minha produção de dados ela foi maior, porque eu fiz uma intervenção e fiz uma análise pré e pós, e fiz uma análise tanto na singularidade do sujeito quanto na interação social. Por conta disso, nós utilizamos 2 softwares em 2 momentos totalmente diferentes. Utilizar softwares na mesma intenção não é algo interessante, é algo que deixa confuso o estudo. Então, aqui, eu utilizei a árvore de similitude do próprio Iramutec e também utilizei os clusters de similaridade do NVivo. O NVivo é um software que ele é pago, é bem mais complicado de mexer, mas ele é, assim, um software incrível que o nosso laboratório está tentando adquirir. Mas, enfim, aqui nessa árvore de similitude, eu coloquei todos os meus dados referente à interação social. Como que foi isso? Eu fiz uma roda de conversa com os meus participantes sobre o uso do Malabares. Então, todos tiveram a intervenção, então todos tiveram pequenas aulas, né, com o uso do Malabares e também aprendendo a relacionar isso com as suas dificuldades de relacionar em equipe. De acordo com isso, eu entendi essa árvore de similitude. Como que a gente faz isso? Primeiro, ela é separada novamente em questões de classes, né? Então, se eu vou aqui no meu eixo verde, aqui que está escrito malabarismo, propósito, eu entendo que este aqui é o pontapé, que é quando eles entendem, olha, essa proposta ela é extremamente difícil, mas eu acredito que é uma proposta que, se eu acreditar, eu posso ter um tipo de superação. E aí ele relaciona com a questão do coletivo, que eu não consigo fazer se eu não pensar no coletivo e tentar realizar, né? E aí ele relaciona com a paciência de fazer, de entender-se capaz. E aí depois ele vai se relacionando, por isso que se chama árvore de similitude ou análise, né? Que ele vai se relacionando um com o outro. Entende-se que é uma habilidade que é diferente, que me ajuda a refletir e que me ajuda a respeitar e ter paciência e resistência. Contudo, formando então uma relação com a equipe do trabalho em enfermagem. Eu entendo que, assim, às vezes, pelo primeiro momento, não entende muito bem, eu vou estar aberta para a gente discutir sobre isso, tá? Que vai ser exatamente agora. Estamos abertos para a gente discutir, tentar entender um pouquinho aí e tirar as dúvidas. Eu não consigo ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Tiver como parar de compartilhar? Ah, pera. Foi, né? Foi. Muito obrigada pelo esse conhecimento. Para mim é um software totalmente novo, eu não conhecia. E eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou em corpo textual. Como que acontece essa inserção? A gente vai pegar o texto e colocar, ou frases? Como que acontece essa inserção do texto? Eu inicialmente pego, é um pouquinho enjoadinho esse processo. Eu pego toda a minha transcrição, né, toda a minha produção de dados, e eu vou trabalhar nessa produção. Como que eu faço isso?
Primeiro, eu vou entender que o corpus textual ele tem que ser formado em linhas de comando. Essa linha de comando ela é formada por 4 asteriscos, espaço e um asterisco, só para deixar mais claro. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou entender, eu quero fazer análise com todas as minhas entrevistas ou eu quero fazer análise de acordo com o tema. Se eu entendi que vai ser de acordo com todos os meus entrevistados, vai ser tudo que eles disseram, então eu vou pegar, por exemplo, a minha entrevista 1, vou pegar ela inteira, né? Depois de você trabalhar toda aquela questão de trabalho dos dados, né? Da pesquisa qualitativa, eu vou pegar aqueles dados e colar logo abaixo a primeira linha de comando. O que é importante a gente pensar? É um software, então ele vai fazer a análise sem raciocínio. Então, por exemplo, se tem o né, o tá, tudo isso eu vou tirar, porque ele não vai entender. Se tem palavras, expressões que significam uma coisa, por exemplo, parto normal. Parto normal é junto, eu quero entender o parto normal. O software ele vai entender que é parto normal, são 2 palavras. Então, o que eu preciso fazer para ele entender? Vou colocar parto, underline, normal. Então, eu junto palavras para poder criar o meu corpus textual. Depois disso, eu vou fazendo a mesma coisa com todas as minhas entrevistas, e aí vai estar formado meu corpus textual no Word. Eu faço uma alteração, que é para o TXT, e aí tudo isso eu lanço no software. Então, é dessa forma que eu faço o corpus textual. Então, tudo tem que estar em TXT. Sim. A análise no Iramutec, ele só vai ler em TXT. Mas antes disso, eu faço todo o tratamento dele em Word. Pelo que eu estou vendo, tem um pouco de semelhança em relação aos que são usados na linguística de corpos, né, Bianca, Laura, vocês que fizeram a disciplina? Então, Cida, eu, na verdade, fiquei muito confusa, porque os softwares que a gente viu para linguística de corpos, eles são também só leem o texto em TXT, mas as funcionalidades e a maneira como ele apresenta os dados para a gente é completamente diferente. Eu estou muito perdida com as coisas que a Bruna apresentou. Ai, meu Deus, vamos deixar isso mais claro. João Paulo, a gente está falando do Wordsmith Tools, do Anticon, que eu, na minha Eu pesquisa, não uso conheço. o OneCorpus Tool, mas é completamente diferente. Mas o que ele produz é próximo? Não, então, nem os resultados, nem a forma de visualização. Eu estou um pouco assim, desnorteada, para falar a verdade. Aí eu queria começar do início. Você falou que você faz a sua pesquisa, né? Que faz as entrevistas, coleta, passa tudo. Esse procedimento de tratamento do corpus, acho que a gente está bem acostumado, né? Até o ponto do transformar para TXT e levar para o software. Acho que é algo que quem conhece um pouquinho de linguística de corpos sabe como é feito. Mas eu não entendi, assim, o que essas palavras, a nuvem de palavras eu acho que é até um conceito mais comum, mas os outros resultados que você apresentou, eu entendi nada. eu acho assim. Aí eu queria que você voltasse, talvez voltasse a apresentar seus slides e talvez ir mais com calma. E, Bianca, antes disso, eu acho que pode ter uma diferença aí que você falou, como é gerado, né, o dado. Eu acho que o Iramutec é muito específico, né, para as pesquisas qualitativas, né? Os que vocês veem na linguística de corpos, eles são muito usados também em pesquisas quantitativas. Então, o foco no quantitativo já, né, produz uma leitura muito distinta, né, do material. Então, acho que isso está aí no cerne das diferenças, ok? Eu queria que a Bruna voltasse a mostrar, porque teve alguns slides dela que eu queria perguntar em específico. Lá.
Deixa eu só colocar aqui novamente. Vou voltar aqui. Quando for para parar, você fala, Bianca. Tá. Pode ser naquele outro que você disse que era o mais comum. É esse aí, não é? O C. Sim, então eu vou preferir falar daqui, porque Tá. é de tudo eu consigo explicar melhor. Entendi. Então, vamos lá. Vamos com calma. Aí eu queria te perguntar se o software, ele gera essa tabela aqui para você a partir do texto que você inseriu lá em TXT, já com a sua, né, o seu olhar de analista, mas se ele faz a separação de cada palavra ou cada grupo de palavras sozinho, totalmente independente de você. Essa é a primeira pergunta. E aí, na esteira dessa pergunta, essa divisão de unidade temática 1 e 2, ela é feita por você ou isso é feito automaticamente pelo programa? Você tem a unidade temática 1, a relação mediada à música como elemento terapêutico, e a 2, a música e a dimensão transcendental. Essa categorização e essa divisão em duas unidades temáticas, isso foi proposto por você. Vamos lá, vamos começar pelo da Bianca. No momento que eu lanço, que eu coloco o meu corpus textual no software, ele faz a análise por si só. Eu não tenho como alterar os grupos, não no CHD. Depois eu vou falar da outra questão, mas a CHD eu não tenho como. Eu coloco os meus dados, ele faz a sua frequência e formula a CHD, que são as classificações. Ele faz essa análise de acordo com a proximidade de cada palavra. Então, como que eu consigo saber disso? Aqui está só um print. Quando eu coloco no Iramutec, eu tenho a possibilidade de clicar na classe 1 e ver todas as frases e todas as palavras que são relacionadas. E é dessa forma que eu consigo nomear a minha classe. Então, eu entendo que tudo que relaciona a música com o lar está nessa classe. Então, eu vou nomear. E aí, a unidade temática se dá na mesma questão. Eu entendo que ele colocou duas formas, dois eixos. Então, eu vou tentar entender por quê. E aí, vendo cada classe, vendo cada frase, entendendo as palavras mais frequentes, a sua estrutura, eu começo a pensar, então, na unidade temática 1 tem muito a ver com a questão da música como terapia, como algo terapêutico. Então, eu vou colocar a minha unidade assim, justamente para, na minha discussão, eu explicar por que eu coloquei isso. Então, eu coloco essa unidade e separo as classes, e tudo isso é de acordo com essa possibilidade. Eu consigo, inclusive, quando eu clico em cada classe e vejo cada frase e as palavras, eu consigo ver quem falou e qual momento falou. Então, tá lá, várias pessoas falou sobre... Tem 10 pessoas, e aí eu vou saber lá sobre a reconexão com o lar, que é a classe 1. Então, eu consigo ver quem foram os indivíduos. Não foram os indivíduos 3, 4 e 5, porque no corpus a gente tem que colocar dessa forma, né? Então, eu consigo perceber quem falou, e isso me dá maior abertura de interpretar, né? De entender o que ele estava falando. Relacionando, às vezes, com as minhas anotações de diário de campo, entendendo o porquê e qual momento que ele falou isso. E da mesma forma, eu faço em todas as classes. Então, eu vou abrindo todas as classes, entendendo por que o Iramutec fez uma classe para isso, né? E aí é de acordo com as porcentagens. Aqui no cantinho, não sei se dá para vocês verem, tem, por exemplo, aqui 24%, 20%, isso significa a quantidade, qual a porcentagem que falou sobre isso, né? Então, por que ele foi criado assim? Deu para entender? Agora... Sim, um pouco mais. Agora eu vou entrar, Bianca, na sua pergunta também, que aí você disse assim, e tem como eu alterar, né, essas palavras? Aqui, em algumas
possibilidade do Iramutec, sim. Como eu disse, o Iramutec ele faz, então, a questão da frequência de palavras, né? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a nuvem de palavras ou a árvore de similitude, que são possibilidades de dar a minha interpretação na própria imagem, o que eu faço? Quando eu vou criar, ele abre uma tabela, ele abre uma aba com todas as palavras mais frequentes. Então, ele começa lá na palavra parto, ela foi dita 60 vezes. E ele vai me apresentar todas as palavras e a frequência. De acordo com isso, eu vou selecionando. Por que ele faz isso? Porque pode ser que na entrevista o não foi falado 180 vezes. Então, se eu não tiver a possibilidade de tirar a palavra não de lá, ela vai parecer enorme e não vai ter nenhum sentido ela ali. Então, em duas possibilidades, você consegue colocar o seu olhar de pesquisa antes da formação da imagem, que é, nesse caso, a nuvem de palavras e a árvore de similitude. Na análise fatorial, isso não é possível, ele vai ser assim porque ele é relacionado com a CHD e ele tem muito essa questão de força. Então, se eu coloco muito nesse momento, né, eu só posso analisar de fora, justamente para não ter essa questão também de interferir nesses dados, né? Então, tem o dado e eu interpreto depois. O outro eu posso auxiliar nessa criação dessa imagem, desse grafo. Certo, entendi. Muito obrigada, viu? Por nada. E aí, pessoal? Podem ficar à vontade. Tudo que é apresentado a primeira vez é assim mesmo. Não tem jeito. Bruna, então deixa eu ver se eu entendi, porque também para mim é tudo novo, assim. A Bianca ainda está um pouquinho à frente, porque ela já conhece. Aqui acabou de aparecer uma pergunta. Ó. A palestrante dirige a seguinte pergunta: caso tenha comparado as funcionalidades do Iramutec com outros similares, a exemplo do Atlas.t, desculpa se eu estou lendo errado, gente, que eu não conheço o software, e do NVivo, saberia explicar quais as vantagens sobre os outros? Então, Altino, né? Eu consigo te explicar do NVivo. Esse Atlas TI eu não conheço. E o Alcest. Agora, vamos lá para as vantagens dos outros. O NVivo, ele é um software que ele é pago, né? Então, é um software que ele possui assim, infinitas possibilidades. E ele consegue fazer análises mais robustas, por exemplo, de cluster de similaridade, que me permitem, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês o meu cluster que eu falei para vocês que tinha tido no TCC, que é esse cluster aqui, por hierarquia de similaridade das palavras. O que ele faz? Aqui, sempre tem aqui, ó, o 0.6, isso tudo significa o quão próximo ele está. E aí, o NVivo, diferente do Iramutec, porque o Iramutec ele faz a CHD, faz as porcentagens e coloca o contexto junto, né? O NVivo ele vai um pouco mais fundo, ele coloca as palavras principais, ele consegue ver as palavras principais que transformam-se em relação, em similar. Por exemplo, aqui no início, eu consigo perceber a relação que tem do trabalho dos colaboradores e do atrito, que é totalmente separado, ou seja, não tem como existir esse trabalho colaborativo se houver conflitos e a falta do coleguismo e do companheirismo. Então, o NVivo ele consegue fazer uma análise mais profunda. E o NVivo também, ele consegue fazer... Lembra que eu disse no início que tinha umas análises de páginas de internet? O NVivo ele faz isso perfeitamente. Então, ele é muito utilizado também em pesquisadores que querem entender como está acontecendo a rede social, né?
Há um tempo eu vi sobre a questão da violência doméstica no período de pandemia, e a pesquisadora ela justamente foi, e principalmente no Twitter e no Facebook, e lançou todos os dados, tudo que ela achou de violência no NVivo. E o NVivo fez essa leitura. Então, o NVivo ele é mais robusto em relação ao Iramutec. O Iramutec é algo que pode ser utilizado, você tem dados bons, mas o NVivo é como se ele fosse mais refinado. Ele tem algumas potencialidades que o Iramutec não tem. Bruno comentou sobre uma certa comparação entre textos. Um samba pode ser feito em vários arquivos diferentes ou somente um arquivo? Um corpus maior. Então, ele tem que ser feito em um corpus. Só que esse corpus, ele pode ter várias linhas de comando. Então, as linhas de comando vão ser comparadas entre elas. Então, se eu coloco lá 4 linhas de comando e 4 textos, vão ser 4 textos sendo comparados entre si. Agora, tem que ser em um corpus, porque se eu coloco outro corpus, ele vai entender que é outra análise. Então, ele não vai relacionar os dois. Bruna, só voltando àquela pergunta que a Cida fez, então o programa ele vai dar para a gente a classe e aquela nomenclatura foi você, a partir das palavras que apareceram, que colocou. Isso. É a interpretação do pesquisador. E eu vou parar, observar, ver tudo que foi dito, em qual momento que foi dito, e vou fazer a minha interpretação, né? Vou ver o que aquilo quer me dizer. E se eu quiser, por exemplo, você falou que é bom juntar todos o corpus em um único texto, que aí ele vai fazer o que um falou, o que o dois falou. Mas eu também posso fazer em texto, em arquivos diferentes, né? Que aí eu vou ter uma análise para cada entrevista e depois com aquele resultado eu posso analisar. Ou não seria legal fazer isso? Eu acho que ficaria muito solto. Porque o que ele fala, o que ele faria? Ele iria interpretar a sua entrevista 1, e aí você não teria como comparar isso numa mesma imagem com a entrevista 2. Você teria que colocar várias imagens, vários gráficos, por exemplo, a CHD. Você teria que fazer a CHD de cada entrevistado, e provavelmente isso não teria nenhum tipo de robustez. Porque o que ele faz mesmo você tem sua pergunta de pesquisa, então ele vai te mostrar o que um entrevistado tem a ver com o outro. Então, o que foi falado sobre o trabalho em equipe de todos os entrevistados? Qual que foi a relação? Então, é bom, é ruim, é desafiador? Por que que é? Então, só assim que eu vou conseguir responder. E se eu coloco em arquivos diferentes, vão ser várias imagens que, além de me causar muita dor de cabeça, vai ficar muito solto. Aí, o que poderia ser feito seria questões dos temas, mas aí também é o mesmo corpus. Bruna, como você trabalhou também com o NVivo, pra Ficou mudo para mim, Cida. Não tô Cida, ouvindo. não estamos te ouvindo. Estão ouvindo agora? Sim, tô sim. Eu preciso transformar tudo em TXT? Então, cortou. Eu entendi só o transformar tudo em TXT. É para usar o NVivo. O NVivo, tudo em TXT também? Consigo fazer só em Word também, mas eu posso Tá. fazer das duas formas. Ele não é tão regrinhas assim como o Iramutec é. Só que o NVivo é mais, você tem que ter mais atenção com com o trabalho do seu corpus. Então, tem algumas palavras, as palavras elas precisam estar todas escritas de forma correta, inclusive acento, que ele não vê. O Iramutec ele já não tem tanta questão com isso. Ok.
Eu tenho uma dúvida agora. Você falou no início que ele vai fazer a análise pela questão do radical da palavra, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma análise sobre a questão de gênero, o que é masculino, feminino, eu consigo fazer ou não? Você fala a análise do gênero feminino e masculino Isso. nas palavras? As palavras, vamos supor que eu quero ver, então, como que é caracterizado a mulher e como é caracterizado o homem. Mas aí eu vou utilizar um adjetivo, por exemplo, lindo. Aí tem o adjetivo linda. Ele consegue diferenciar essas Consegue, categorias? consegue se você selecionar. Na hora que você vai colocar o corpus, tem a questão das variáveis. Então, você vai, tem o marcadinho das variáveis, você vai desmarcar. Só que aí você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção quando você for formar uma árvore de similitude, por exemplo, na hora de escolher. Você ter certeza que você escolheu tanto os adjetivos femininos quanto masculinos. Aí você consegue sim. Nós temos aqui no chat um recadinho para você, que foi uma contribuição necessária a depender da técnica de análise. Por exemplo, no mestrado, o Altino, ele utilizou a análise de conteúdo de Bardan. Precisa se adaptar os caminhos do software para obedecer ao ritual de autor escolhido. Então, vai depender do que você vai utilizar no Iramutec. Se for CHD, sim. Você vai fazer umas alterações. Caso contrário, não. Se você for utilizar uma outra potencialidade, por exemplo, a análise de similitude ou a análise fatorial, você vai entrar como algo que vai contribuir para o seu estudo e não algo que vai comparar. Então, não seria necessário, mas eu concordo que é necessário mesmo essa contribuição. Obrigada, Altino. Parece-me que não há mais questões, né? Eu acho que é aquela coisa, assim, a gente precisa colocar a mão na massa para a gente entender, né? Porque a gente falando assim, parece que é coisa de outro mundo, é a gente que vem das letras, né? Vem do universo da interpretação do texto. Eu acho que na hora que fala que vai colocar um software, a gente já, ó, não é da minha área, não. Mas só para a gente finalizar, eu queria saber com você qual a contribuição mesmo, né? Da gente colocar um software numa pesquisa, no seu caso de saúde, no nosso caso aqui, grande parte de humanas, não é? Então, no meu caso de saúde, é porque assim, na saúde agora, assim, nessa década, que está ficando um pouco mais comum a pesquisa qualitativa, mas ainda assim a gente sofre meu Deus, se é da saúde fazendo algo tão subjetivo, a gente precisa de dados, a gente precisa, né, de ações muito pontuais. Então, assim, e aí a qualitativa sempre foi algo muito mais das ciências humanas, né? Então, para nós já é um desafio muito grande querer fazer uma qualitativa. Encontrar professor que orienta qualitativa, então, é tesouro na FAMED. Então, o software, ele vem muito para, de alguma forma, dar um pouco mais de força para sua análise. Por quê? Porque quando você faz as técnicas que são incríveis e que para mim são assim primordiais, né? Quando você segue todo o ritual, né? Todo as regras, as formas de fazer análise e não tem como você tirar a mão disso, não tem como usar só o software. É impossível. Seu estudo não vai ter nenhum tipo de força, né? Ele é uma ferramenta de melhora. Então, eu vejo como contribuição isso, uma possibilidade de afirmar um pouco mais para que as pessoas, principalmente, né, para que os pesquisadores da quantitativa ou para quando você quer falar sobre algo tão importante, una o subjetivo, porque vai ser subjetivo, e o que eu acho mais lindo disso é você entender o subjetivo, né, entender todo o fenômeno, tem algo que também te respalda, entre aspas, algo que, olha, eu joguei aqui um software e foi muito próximo ou igual com o que eu fiz.
Então, eu deixei isso forte. E outra coisa é a representação gráfica. Então, por ter imagem, é algo que você olha e você consegue fazer sua relação de uma forma mais fácil. Então, você olha a imagem, olha o que foi escrito na discussão do pesquisador e você consegue ter isso mais próximo, com uma construção do conhecimento. Então, eu penso que a contribuição seria mais ou menos isso. Mas, gente, é muito bacana trabalhar com softwares, né? Auxilia bastante. E se vocês, quando vocês precisarem, quiserem saber um pouquinho mais, eu estou à disposição. Queria só falar uma coisa. Existe um professor, que é o Vicente Sarabi, que ele é da UEMS, e foi ele que fez vários cursos aqui para gente, do Iramutec, do NVivo, que auxilia na escrita dos artigos. A gente tem uma parceria bem bacana. E a gente tinha organizado várias coisas aí, mas surgiu a pandemia, nós somos a saúde, então acaba que a gente vai pensando em outras coisas que são mais importantes, mas creio que quando der uma tranquilidade, ele vai retornar para cá. A gente tem algumas ideias de mini cursos, de qualitativa, utilizando ou não software. E aí eu vou sempre estar passando para a Cida, se alguém quiser fazer parte. Nós estamos com uma ideia de fazer um mini curso online aí, mas aí não vai ser de softwares, né? Porque a pessoa precisa fazer no próprio momento. Então acaba que fica mais complicado, né? E a internet vai travar e tudo mais, mas ele tem muito para contribuir aí com a gente. E é um professor que é muito amistoso a isso. Onde podemos encontrar um tutorial? Eu tenho o próprio tutorial, né, do Iramutec, e tem um tutorial que eu gosto muito, que eu acho que eu até enviei para a Cida, não tenho certeza, que é da professora Cíntia, mas eu posso encaminhar para vocês. É um tutorial, esse tutorial que ela tem é uma apostila que ela dá no curso de vivência prática do Iramutec. Então é bem bacana. Só que ele é ideal quando você já tem alguns dados para você ir fazendo na prática junto com a apostila. É bem bacana. Ok. Olha, Bruna, foi excelente, sabe? Acho que deu para nós uma visão geral do que fazer, das possibilidades. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a clareza na sua exposição, a tranquilidade na sua exposição. Aí você sempre será muito bem-vinda, tá? Para falar sobre os softwares, principalmente sobre sua pesquisa, sobre as pesquisas qualitativas, tá? Espero que a gente possa fazer outras parcerias. Eu que agradeço. Eu quero participar de algumas palestras com vocês, aí eu vi algumas bem legais, mas o meu horário tá meio difícil, mas vai mudar por aí. E aí eu quero participar, aprender com vocês um pouco. Tá certo. Obrigada. Gente, Cíntia? muito obrigada a todos. Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu acho que eu estou até que visualizando a minha tese com esses gráficos, né? Porque realmente, igual você falou, fica interessante, fica chamativo. Eu agradeço a presença também de todos, né? Para esse finalzinho de tarde, início de noite da quinta-feira. Lembrando que os certificados eles serão enviados por e-mail, pelo e-mail que vocês fizeram aqui o cadastro, e a gente não tem a lista de presença porque o nosso site gera automaticamente para a gente. A gravação dessa palestra ficará disponível no nosso canal, então aquela propaganda, né, vão lá, curta, para a gente, sempre que tiver algo, e vocês fizerem aqui parte conosco. Obrigada a todos, então desejo a todos um ótimo final de quinta-feira. Ok, Muito obrigada. obrigada. Só uma consideração, o Altino é do Acre, morro de vontade de ir no Acre. Olha só. Nossa, que bom, né? Que a tecnologia nos possibilita, né? Estar em Legal, contato com ter ir pessoas de vários lugares. todos os cantos, Olha, né? a A gente gente tem o está João Paulo de Sergipe também, Olha, Olha só, muito bom, e a gente. gente é de Obrigada. Uberlândia. é. A gente está Kleber, aqui no muito Rio mesmo. obrigada, viu, Natália? Muito obrigada pelo trabalho de vocês como intérprete, tá? Foi muito bom. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Bolívia, ó, Viçosa, Olha só. Bolívia. Ah, que bom, gente, muito Ponto bom. positivo da pandemia. Sim, Tem que achar um, né? É, difícil, né?